Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana, episódio 109. Eu, Marcos Lorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, beleza? Beleza, tranquilo. Aquela quinta-feira, 10h38 da noite, a gente gravando aqui, horário de Jerusalém. É bom que, né, país tão pequeno, não temos fuso horário de diferentes regiões, então aonde é a mesma hora. E muitas notícias, semana agitada no meio político israelense. O que não falta é informação para vocês. Então vamos que vamos deixar de enrolação e passar logo para o nosso primeiro bloco. Bom, gente, primeira notícia aí que surgiu logo na verdade, logo depois do lançamento do último episódio, nosso episódio 108, o Benny Gantz, ministro da Defesa, ele resolveu indicar algumas organizações de direitos humanos palestinas ele disse que essas organizações de direitos humanos são ligadas a grupos terroristas e por isso resolveu torná-las ilegais, né? Organizações comparando-as a organizações terroristas, né? São 6 organizações não governamentais, uma chamada Adamir, Al-Haq, Bizant Center, o Centro Internacional de Defesa das Crianças da Palestina, uma outra organização que trata de prisioneiros palestinos em Israel, e também uma rede de trabalhadores da agricultura. Todas essas ONGs, elas têm um viés, no caso de direitos humanos, né, elas denunciam a ocupação israelense, denunciam a prisão de crianças, né, pelas forças israelenses, enfim, denunciam tudo que é relacionado à ocupação, inclusive também algumas dessas organizações elas têm ligação com a decisão palestina de ir ao Tribunal Internacional de Haia contra oficiais e políticos israelenses, né, por conta da ocupação. Eles dizem que esses políticos cometem crimes de guerra e devem ser julgados, e parte dessas organizações elas colaboram, né, e impulsionam essa política, e todas elas são ligadas também à Frente Popular de Libertação da Palestina, né, a FPLP, que é tida por Israel como uma organização terrorista por conta dos atentados que foram feitos aí no passado. João, foi uma decisão tanto quanto polêmica, vamos dizer assim, sofreu uma série de, como é que chama? Tanto a União Europeia como os Estados Unidos foram contra essa decisão, não decisão, mas enfim, essa taxação, né, eu não sei como fala, taguear, né? Como é que eu não sei como traduzir isso, mas enfim. Ele classificou essas. Classificar, isso, exatamente, classificou as ONGs, né? Essa classificação, tanto o governo americano quanto governos da União Europeia foram contra essa classificação e coloca Israel aí num meio rabo de saia, né? Porque, enfim, a gente acaba tendo organizações de direitos humanos, a Anistia Internacional também se colocou contra essa classificação, e a gente entra mais uma vez naquela discussão de que para uns, né, são terroristas e para outros são lutadores pela liberdade, né, cara? Pois é. A verdade é que foi uma posição, como você disse, saiu um pouco depois de a gente terminar de gravar a nossa edição passada do podcast. Foi uma edição que pegou muita gente de surpresa, né? Porque, enfim, inclusive dentro do próprio governo, porque o Benny Gantz, ele não anunciou, ele não debateu isso no gabinete da defesa do governo, né? Antes desse decreto, que foi um decreto do Ministério da Defesa. Ele simplesmente divulgou o comunicado e, enfim, há controvérsias se ele atualizou também o governo dos Estados Unidos, né, o parceiro de Israel, quem também investe, né, e doa muita, uma quantidade de recursos muito grande para a defesa de Israel. Eles alegaram que eles não foram comunicados, né? Enfim, Israel alegou que eles sabiam, que os Estados Unidos sabiam disso, e o Ned Price, que é o porta-voz do Ministério da Secretaria de Estado, né, do governo dos Estados Unidos, que é o equivalente ao Ministério das Relações Exteriores, ele reiterou: nós não fomos atualizados. Agora, qual é a questão? Essas 6 ONGs, algumas delas são bem antigas, né? Uma cuida de direitos dos presos em Israel, especialmente os presos políticos, que são, inclusive, presos sem uma ordem judicial, que se chama prisões administrativas, né? A gente comentou na semana passada sobre um desses presos que foi visitado pelo Ayman Odeh e o
o deputado Ayman Odeh deles unificado, e o Ben Gvir foi chegar lá, isso é uma confusão, eles brigaram, o Ayman Odeh empurrou o Ben Gvir e tal. Esse sujeito que estava fazendo greve de fome há mais de 90 dias, ele também era vítima de uma prisão administrativa, né, que é uma prisão sem ordem judicial, que às vezes o sujeito nem sabe por que ele está sendo preso, enfim, ele é preso sem nenhum julgamento, ele é interrogado, e tem vários desses nas prisões israelenses, né, e, enfim, e uma dessas ONGs, ela presta serviços, né, para esses presos, né, ajuda, auxilia, manda advogado, faz pressão, faz lobby internacional. Outras cuidam de crianças palestinas, né, afetadas pelo conflito. Enfim, algumas são ONGs bem antigas, outras nem tanto. Todas elas são ligadas ao espectro da esquerda da sociedade palestina, né, e elas foram classificadas pelo Ministério da Defesa israelense, né, como ONGs que faziam parte de uma rede de terrorismo da FPLP, da Frente Popular de Libertação da Palestina, que é um grupo marxista-leninista palestino, dos grupos mais antigos nacionalistas palestinos, que é classificado por Israel como um grupo terrorista por conta de uma série de atentados feitos no passado, não tem muitos no último momento, mas também no presente tem alguns. Eles não são parte, há muitos anos eles não são parte da OLP, eles são inclusive oposição ao governo do Mansur Abbas, né, do Mahmoud Abbas, né, do Abu Mazen, de Israel, o presidente da Autoridade Palestina. Nas últimas eleições, eles tiveram um pouco mais de 4% dos votos, que a gente mostra que é um grupo não é muito grande, não é tão popular assim, mas é um grupo histórico de oposição ferrenha tanto à Autoridade Palestina, né, ao Mahmoud Abbas, Abu Mazen, né, ao Fatah, como ao Hamas, faz mais oposição do que grupos moderados ligados que cooperam com Israel, não? Enfim, e são organizações que prestam um serviço importante na sociedade palestina. O que alega Israel, o que alega o Ministério da Defesa, é que essas organizações elas funcionam como uma rede de apoio a ações terroristas da FPLP, tanto repassando verbas doadas por países europeus, né, principalmente por organizações europeias e até por governos da Europa, quanto recrutando membros e ocultando, né, escondendo militantes terroristas da FPLP. Enfim, essa certeza, né, essa definição do Ministério da Defesa israelense contou com uma investigação profunda feita pelo Shabak, né, que a gente já comentou, pelo Serviço de Inteligência israelense, pelo Serviço de Segurança que trabalha nos territórios de maneira secreta, espécie de Mossad que atua dentro de Israel e dos territórios. Inclusive, um dos membros do Shabak ele foi em viagem aos Estados Unidos com uma documentação secreta, que não pode ser divulgada, segundo o Ministério da Defesa, para não comprometer a própria atuação do Shabak dentro dos territórios e também para não comprometer possíveis fontes do próprio Shabak, mas foi aos Estados Unidos para mostrar para o Ministério da Defesa americano que essa classificação ela tinha razão de ser, né? Enfim, é curioso que eles não tenham avisado, que eles não tenham comunicado o governo americano, embora eles neguem isso, mas continuaram o debate. A segunda vez que o Ned Price disse que eles não foram comunicados. E eles também não comunicaram o gabinete da segurança. O Benny Gantz tomou uma decisão sozinho. A gente vai comentar na sequência, pelo menos a minha opinião, né, por que ele tomou a decisão sozinho. Mas, enfim, isso gerou uma crise dentro do governo, especificamente com os partidos ligados à esquerda, né? Principalmente com o Meretz, nesse caso, que não gostou dessa decisão tomada de maneira monocrática, e disse que, além de ser um atentado à democracia, a pouca democracia que existe na sociedade palestina, é também prejudicial para a imagem de Israel no exterior, né? Mas isso não convenceu o Gantz de nada, ele ignorou as críticas e foi em frente com isso, e essas organizações foram declaradas terroristas. Enfim, o Ministério da Justiça já está preparado para possíveis ações na Suprema Corte em Israel dessas organizações para que essa configuração mude, para que esse decreto seja anulado, porque a lei de terrorismo aprovada pela Knesset em 2016, ela dá ao Ministério da Defesa autoridade para poder emitir decretos considerando organizações da sociedade civil como organizações terroristas e assim podendo evitar com que essas organizações recebam subsídios e doações internacionais, podendo perseguir seus membros, no caso, enfim, essa classificação seja feita, e etc. E,
enfim, se a Suprema Corte tem o direito de pedir provas e de avaliar a situação, eu já não sei dizer, mas segundo as reportagens que eu tive acesso essa semana, não vai, enfim, é muito pouco provável que a Suprema Corte ela cancele o decreto do Ministério da Defesa. Sem dúvida, esse decreto é problemático para Israel. Okay? Por mais que ele possa vir a ter justificativa, enfim, real, né, que ele possa reproduzir a realidade, enfim, porque você cancelar a atuação de ONGs que atuam há 30, 40, 50 anos, okay? Que tem uma importância realmente singular na sociedade palestina, não é positivo nem para Israel, nem para a sociedade palestina. Né? Então, enfim, é uma medida muito radical do Ministério da Defesa, okay? E alguns vão considerar, talvez com razão, que Israel persegue organizações de direitos humanos, okay? Na sociedade palestina, o que é um grande problema e que seria um crime da ocupação. Okay? É uma postura bastante controversa, no mínimo, essa do Gantz, e me custa muito acreditar que o Shabak chegou nessa conclusão só agora, né? Que a adesão também é política, e o que o Gantz tem a ganhar com isso, ou enfim, ou os louros dessa declaração, ou as crises que essa declaração podem gerar, elas não são pouco importantes. Mas eu vou parar por aqui porque eu posso acabar, enfim, cometendo alguma responsabilidade analisando um conteúdo cujos detalhes eu não sei ainda, e as minhas suposições eu vou dar na continuidade desse podcast, porque tem outros acontecimentos que fazem eco ao meu argumento principal. Pô, João, terminou aí deixando um mistério no ar, né, cara? Agora tá todo mundo aí pensando, e agora o que o João vai falar, vai comentar aí na sequência do podcast. Eu não sei nem se eu comento ou se a gente continua o podcast por agora para matar a curiosidade da galera. Pode mas parar. Vou mandar um tchau. Falou, pessoal, até mais. Foi embora, né? Acabou. Semana que vem você conta. Não, mas eu só queria, eu acho para mim que é muito, muito estranho nessa coisa toda. Primeiro, esse ponto que você colocou no final, né? Que é só agora que as forças de segurança chegam à conclusão de que essas organizações são organizações terroristas, e a importância política que elas têm, né? Tanto na questão do Tribunal de Haia, quanto da denúncia, né? Da ocupação. E várias ONGs aqui em Israel, né? Obviamente ONGs de direitos humanos também, deram apoio às organizações palestinas, o B'Tselem, o Shovrim Shtikah, né, Quebrando o Silêncio, que é uma organização que é feita por ex-soldados que, enfim, resolvem falar sobre o serviço militar, e também por outra organização chamada Ir Amim, que é uma organização de Jerusalém, que ela faz trabalhos e pesquisas entre Jerusalém Ocidental e Jerusalém Oriental. Enfim, obviamente as ONGs de direitos humanos israelenses que trabalham aí na questão do conflito com os palestinos se solidarizaram com isso. E também me espanta muito sempre os partidos da esquerda, né, dentro da coalizão, sendo pegos de surpresa por essas avalanches, assim. Eles não têm muito o que fazer, né? Se por um lado eles têm uma força de derrubar o governo, por outro lado eles também se mostram sempre reféns, né, dessas políticas que saem da cabeça, assim, e aí acabam sempre comentando, mas é feito pelo o esquema de coalizão era para que ninguém aprovasse medidas tipo medidas drásticas, né, em relação ao conflito. E aí eu vou parar por aqui também para a gente seguir o podcast e falar de outras questões também ligadas ao conflito, para vocês entenderem justamente isso, porque que eu acho que eles acabam ficando sempre reféns. Bom, ligando, então, toda essa questão que a gente falou sobre essas organizações, né, essas ONGs e o Gantz, a gente tem também outras questões aí envolvendo os territórios ocupados e o governo americano, né, o João comentou aí da relação com o governo do governo americano ter dito que não tinha sido avisado, enfim, toda essa crise, e a crise ela toma, enfim, ela muda um pouco de foco. A gente tem aí mais uma vez a coalizão agora, né, a gente vai falar disso mais para frente também, mas a questão do orçamento, a gente acaba tendo aí a passagem de dinheiros, o repasse de dinheiros, né, para as colônias, para o desenvolvimento de colônias. Teve autorização, mais uma vez, uma autorização para a construção de 1.300 casas
na Cisjordânia, nos territórios ocupados, né? E aí a gente já tinha comentado isso há uns 2 ou 3 atrás, que houve a aprovação de cerca de 5 mil, até 8 mil residências pretendem se construir na região de Jerusalém Oriental também. E aí a gente tem aí, né, uma crise com os Estados Unidos, que não gosta dessa situação, e o Partido Avodá também reclama da aprovação desse tipo de medida, né, e mais uma vez ficando refém o governo passando o carro nesse sentido. João, uma relação tensa entre Israel e Estados Unidos, mas eu acho que o principal aí a gente vê um avanço, né, na política de fortalecer a ocupação, né, a construção de unidades de moradia, tanto em Jerusalém Oriental, como a gente falou alguns episódios atrás, como agora na Cisjordânia, né? Pois aí vem toda a complicação, né, sobre a qual eu queria falar. Enfim, junto dessa declaração, né, praticamente junto, porque não foram feitas no mesmo dia, mas foram feitas na mesma semana, e o contexto é muito semelhante, né, houve esse anúncio, né, de que, enfim, bom, a gente vai comentar disso um pouco mais adiante, a gente tem que se preparar muito para não se enrolar na gravação dessa edição, porque os assuntos se misturam com coisas que a gente vai falar depois, né? O governo anunciou um pacote de 600 milhões de shekel, né, que a gente vai comentar depois, como complemento, como agregado no orçamento para gastos da coalizão, né? Ou seja, gastos que a coalizão ela estava cobrando e o governo, enfim, teve que pensar onde é que a gente vai meter isso, e aí entraram 600 milhões de shekel mais, okay? Que foram divididos em vários departamentos, okay? Também foi dinheiro para os movimentos juvenis, né? Foi dinheiro para ajudar mulheres vítimas de violência de gênero, e para cá e para lá, e para educação, reforço da educação judaica, e não sei o que lá. E entrou também dinheiro para a construção de novos assentamentos, okay? Mais de 120 milhões de shekel entraram para esse setor. Enfim, e eu não posso dizer que isso pegou os partidos de esquerda de surpresa, ok? Mas ele veio em cima da hora, numa lei do orçamento, que os partidos da coalizão não podem votar contrário, né? E os partidos de esquerda, eles receberam também orçamento para os seus pedidos, né? Eles admitiram isso, por exemplo, essa ajuda aos movimentos juvenis, às mulheres vítimas de violência, elas foram pedidos também dos partidos de esquerda. Então, enfim, eles provavelmente participaram dessas negociações. Agora, esse dinheiro que vai para os assentamentos pode ser para melhoras aqui, para a construção de uma creche ali, para isso e tal, né? Já que a população aumentou, você não pode deixar as crianças sem escola, sem creche e tal. Mas aí, quase que junto com isso, a administração civil, que é um setor ligado ao Ministério da Habitação, né? Da construção civil, no caso, ele autorizou a construção de 3.100 unidades habitacionais na Cisjordânia, das quais mais ou menos 1.800 receberam permissão final, ou seja, já pode começar a construir. E boa parte dessas construções, elas estão localizadas ali bem no meio da Samária, né, que é a parte norte da Cisjordânia. Samária, como exatamente a direita judaica chama os territórios, né, Judéia e Samária. Samária, pelo nome bíblico que ele tem, né, Samária é a parte norte. A gente acaba se referindo dessa maneira, pela maneira como a imprensa israelense também se refere a isso. Mas, enfim, ali na parte norte, okay, em assentamentos que estão bem metidos ali na meiuca do mapa da Cisjordânia, okay? Tem aí um assentamento, por exemplo, que recebeu a permissão de construção de 6.500 unidades habitacionais, né? Que é bastante coisa, né? Perdão, não é 6.500, 628, okay? Que é o assentamento de Ali, né? Shoham. Okay? Logo em cima, a Arbirká recebeu 286, okay? Ou seja, bem na meiuca ali, você tem quase 1.000 unidades habitacionais autorizadas, 900 e alguma coisa, okay? Que representam aí 4, 5 mil famílias a mais morando nesses lugares, né? Enfim, a maioria, o resto está localizado mais próximo à fronteira, né? Mais próximo à linha verde, formando blocos que estão próximos ao território israelense, okay? Que são, teoricamente, menos complicadas num caso de uma alteração no mapa, uma vez que você pode fazer recortes no mapa, para quem pensa na divisão da região de 2 estados, mas para a comunidade internacional, para a autoridade palestina, de uma maneira geral, isso é visto como uma provocação, como uma medida expansionista do governo de Israel, okay? Que não leva em consideração, de forma alguma, as aspirações palestinas pela criação de um Estado palestino, né? E, enfim,
e que realmente são prejudiciais, né? O governo americano é um desses incomodados com essa posição, né? Enfim, no mesmo momento que o governo israelense anunciou essa construção, o Anthony Blinken, que é o secretário de Estado americano, ele telefonou para o Benny Gantz, que estava em visita a um país exterior, agora não sei qual, perguntou se o Gantz tinha alguns minutos, que ele tinha uma conversa importante para fazer, e disse que estava muito desapontado, muito decepcionado com a posição do governo israelense. Foi uma conversa bastante tensa. O Gantz disse que entendia o lado norte-americano, mas que ele também tinha que entender a posição israelense, que essa construção era uma posição moderada, uma vez que Israel não tinha construído por muitos anos, ainda assim representava menos construções do que o governo Netanyahu tinha em planos, em mente fazer, né? Era menos que o Netanyahu tinha planejado fazer, e que Israel também estava autorizando construções palestinas nos territórios C, que era uma coisa recente, uma coisa nova, que Israel estava permitindo a entrada de mais palestinos no país para trabalhar, como a gente anunciou na edição passada do nosso podcast, e que tentou convencer os americanos de que isso era parte de uma posição moderada de Israel, sem muito sucesso. Hein? E, enfim, isso incomodou, foi a maior crise até agora, que ainda não terminou, entre Israel e entre o novo governo israelense, né? Esse governo de mudança, entre muitas aspas, e o governo democrata do Joe Biden, né? E a gente vai ver consequências sobre essa ação no futuro. Essa medida também incomodou muito o Meretz, o Partido Trabalhista. O Meretz protestou, outros grupos de movimentos pacifistas e movimentos sociais também protestaram, e o Partido Trabalhista escreveu uma posição bastante irônica, né? O Gantz, há um tempo, ele se comparou ao Rabin, né? Disse que ele queria ser que ele era o herdeiro político do Rabin, e aí o Partido Trabalhista ironizou, dizendo que não se preocupar com a relação com o nosso principal aliado e construir assentamentos, pode ser qualquer coisa, mas Rabin não é. E aí, nas redes sociais, no Twitter do Partido Trabalhista. E aí o Benny Gantz, seu partido, Azul e Branco, escreveu uma resposta bastante ácida também, dizendo que certamente herdeiro de Rabin não é quem convoca os outros a recusar servir o exército, em alusão a um comentário feito para Merav Mihaeli há quase 10 anos, o que é um pouco de distorção do que ela disse, que ela não convocou ninguém a se recusar a servir o exército especificamente. Ela disse que políticas como a que o governo Netanyahu, em determinado momento, estava implementando, iam gerar de maneira justificada pessoas, que uma série de pessoas justificassem não querer servir o exército, né? Recusar o alistamento militar, se recusar a se alistar ao exército. Ela não disse não se alistem, né? Mas enfim, ela ficou famosa por isso. Isso foi usado muito pela direita para atacá-la, e agora o Benny Gantz também está fazendo isso bastante ácida. Enfim, e a discussão não parou por aí nas redes sociais, mas ela saiu pelo menos das páginas principais do Partido Trabalhista do Azul e Branco, ficou mais entre grupos periféricos, entre um ou outro deputado, ex-deputado, militantes importantes, juventude de um partido e tal, ficou nesse meio. Enfim, então a gente pode perceber aí o Benny Gantz de maneira bem agressiva e bem monocrática, tomando decisões sem consultar os partidos de esquerda, de certa maneira também gerando crises com os Estados Unidos, que ele responde a essas crises, mas o Naftali Bennett e o Yair Lapid também respondem como primeiro-ministro e como ministro das Relações Exteriores, né? Gerando problema na coalizão às vésperas da aprovação do orçamento, com os partidos de esquerda. Em teoria, o Benny Gantz ele era desse bloco, né, da centro-esquerda, e em alguns momentos ele vem mostrando uma parceria maior com a direita do que com a centro-esquerda, né? Enfim, o que a gente percebe, o Chaim Levinson, jornalista do Haaretz, né, ele comentou hoje num programa de rádio, ele apresenta às quintas-feiras, que ele acha que a esquerda nesse governo ela está dos ministérios para dentro, né? Você consegue ver as atuações da esquerda dentro dos ministérios que a esquerda administra. Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Saúde, Ministério dos Transportes. Ali você consegue perceber alguma influência da mentalidade da esquerda. Mas nos assuntos gerais do governo, a esquerda é nula. Ela praticamente não existe, né? Ela não tem poder de decisão, ela não tem influência, ela não tem poder de veto, ela não faz nada. Então, ou seja, é uma administradora de ministérios, hein? Mas sem nenhum papel na tomada de decisões de grande amplitude desse governo, embora a esquerda tenha lugar em algumas comissões importantes e em alguns gabinetes importantes também, como o Gabinete da Defesa e das Relações Exteriores, né?
Eu concordo com essa visão do Chaim Levinson. Na verdade, eu concordo bastante. Eu acho que é bem por aí mesmo. Enfim. E sobre as intenções do Gantz, eu vou deixar para o nosso próximo bloco. Pô, e o mistério continua, né? Você mais uma vez termina a sua fala e deixa aí um mistério para a galera. Mas tudo bem. Mas então, o que continua me chamando a atenção é justamente isso, né? A esquerda ficando refém desse tipo de política. Enfim, se por um lado eles entraram na coalizão, seria muito ruim para a esquerda quebrar a coalizão, né? Ser o responsável pela queda do governo. Então eles acabam ficando reféns disso. A direita está passando o carro e eles vão, não tem o que fazer, acabam ficando reféns, e aí entra nessa análise que você comentou aí do Chaim Levinson, que é bem interessante, que, no caso, né, a atuação da esquerda fica presa aos ministérios. Bom, vamos então passar para o nosso próximo bloco, para a gente ver se acaba de uma vez com o mistério do João. E a primeira notícia desse bloco, então, tem a ver com uma crise gigante na coalizão, né? Que parece que é uma como chama? É uma gerenciadora constante de crise, né? Agora uma série de gravações aí ligadas a Ayelet Shaked, o Lapid também, falando um monte de coisa, enfim. O bicho está pegando na coalizão, ninguém se entende, né? O governo tendo que aprovar aí o orçamento em breve, a gente já vai falar disso também. E o que o Bennett, né, fala é pedir calma para todo mundo, né, para as coisas se acalmarem aí, porque o que ele menos precisa agora é de uma coalizão aí em chamas, né, cara? Pois é, eu vou dar uma resumida do que aconteceu ontem, basicamente, okay? E aí, finalmente, eu vou dar minha versão sobre o Benny Gantz e sobre algumas outras coisas que estão acontecendo na coalizão. Seguinte, ontem, o jornalista Amit Segal, né, ligado à direita, do Canal 12, né, cara, dos defensores do Netanyahu, mas de maneira mais mascarada, embora todo mundo saiba, ele não é dos mais, enfim, explícitos defensores de Netanyahu, pelo menos os mais bajuladores, digamos assim. Um cara ligado à direita, enfim, a família dele é de direita, né? O pai dele tem um jornal de direita também. O Amit Segal, ele divulgou uma gravação da Ayelet Shaked, da ministra do Interior, a Ayelet Shaked, do partido Yamin, no partido do Naftali Bennett, enfim, detonando o Yair Lapid e o Benny Gantz, dizendo que o Gantz era o elo fraco da corrente do governo, com que eu concordo, e a gente vai chegar lá, que o Lapid era um cara chitri, que ela disse, né, que é tipo... como é que eu traduzo isso? Enfim, vazio, né? Tipo, cara, enfim... Raso mesmo, raso. Cara raso, que cometeu 3 atentados contra o governo até agora, depois eu explico o que seriam os atentados, né? Enfim, detonando todo mundo e dizendo que o governo não vai demorar muito tempo e que é muito pouco provável que desse jeito que as coisas estão andando, não vai ter rotação, o Lapid não vai assumir o cargo de primeiro-ministro. E soltou isso assim, hein? E aí a gravação foi divulgada, antes da gravação ser divulgada, né, o Canal 12 foi até ela, pedindo para ela dar uma posição sobre a gravação. Então ela deu, dizendo que tudo foi falado no momento que ela estava de cabeça quente. Antes do jornal ir ao ar, ela ligou para o Yair Lapid para se desculpar, hein? Mas a gravação foi ao ar mesmo assim, né? E enfim, isso botou fogo no governo. Já estava em crise entre a esquerda e o Gantz, e ela vem, desce pau no Lapid assim, sem mais nem menos, e aí de repente o governo pega fogo. Já não estava com os ânimos muito calmos. Já semana passada, no ato de memória ao assassinato do Rabin, quando o próprio Lapid fez um comentário que desagradou a própria Ayelet Shaked, e aí já tinha começado ali um pouco a pegar fogo as coisas, e aí continua essa semana. É curioso, fazendo um parênteses aqui, que é a segunda vez que um áudio da Ayelet Shaked vaza para o Amit Segal, que me faz cogitar a possibilidade de que ou ela tem um X9 aí dentro das suas cercanias, que está gravando o que ela está fazendo, e ela está muito tapada, que não descobre quem é essa pessoa, está querendo prejudicá-la, né? Ou ela mesmo quem está fazendo com que esses áudios cheguem no Amit Segal, né? Da outra vez foi muito oportuno que o áudio chegou, não sei se vocês lembram, ouvintes, que foi às vésperas da formação da coalizão, quando ela soltou um comentário detonando o Netanyahu e a Sara Netanyahu, hein? Já abrindo espaço enfim, para explicar por que o Bennett não ia fazer governo com o Netanyahu, né? E dessa vez também saiu aí, né, às vésperas de passar o orçamento. Enfim, ela que nunca esteve muito contente com o lugar que ela tem no
no governo, foi muito difícil para ela aceitar fazer esse governo com partido de esquerda e trair o seu próprio eleitorado, porque ela sabe que o Bennett, pelo menos, ele ganha o cargo de primeiro-ministro, né? Mas aí ela tinha que ganhar o quê? O Ministério do Interior, e talvez depois, né? E depois, se esse governo durar, ela vai ter o Ministério da Justiça, que ela já teve antes, né? Ela não cresce nada nesse novo governo, né? Ela não vai ter muitos feitos para mostrar, está travada um pouco pelos acordos de coalizão, né? Então, enfim, o Bennett está com uma dívida com ela, mas não sei se vai poder pagar em nenhum momento, né? Porque ela não implodiu tudo desde antes de ser primeiro-ministro. Então, a impressão que dá é que ela está preparando um terreno para, em algum momento, explodir um negócio aí e ter algum logro para ela poder recuperar o seu eleitorado e ter alguma perspectiva de crescer politicamente no futuro e não enterrar a sua vida política, né? Então, essa gravação ela pode ser também uma abertura de enfim, de uma crise que vai explodir melhor depois. Mas não ficou por aí essa crise, porque aí no meio da discussão sobre o orçamento, que a gente vai comentar melhor depois, um deputado do Iamina também soltou, se não me engano, foi o Atancahana, soltou um comentário sobre uma política que o governo queria empurrar no orçamento, que era de obrigatoriedade de contratações de empresas privadas, de deficientes, e disse que isso era coisa de comunista, que era quase tipo que era uma intervenção do governo grande demais. E aí a Shirley Pinto, que é uma deputada que é surda, né? Primeira deputada surda da história da Knesset, ela escreveu uma postagem dizendo que não tem nada de comunismo isso, que enfim, se sentiu ofendida por ele ter chamado isso de comunismo, e disse que ele estava fazendo um comentário que era ofensivo a 1.800.000 deficientes em Israel, né? E aí o cara ficou puto da vida e chamou os deputados de imbecis e tal, e saiu do grupo de WhatsApp do Iamina. Assim mesmo, foi embora, né? Enfim, e o governo ficou nessa crise gigantesca, e um criticando o outro. Isso às vésperas do evento de integração do governo, evento, enfim, que as empresas fazem, o governo também tem eventos assim, a própria Knesset também tem, né? Tá pensando quem vai sentar do lado de quem na mesa de jantar lá, quem vai cantar com quem no karaokê, enfim. Às vésperas desse evento, todo mundo brigando com todo mundo, dentro do próprio partido, em outros partidos, foi uma briga danada, né? E o Bennett ele emitiu um comunicado para o governo, portas fechadas, convocou algumas pessoas para falar em privado e soltou um comentário dizendo que, por favor, não façam mais vexame, okay? Até eu voltar da Escócia. Na semana que vem ele vai participar de uma conferência na Escócia, em Glasgow, uma conferência sobre as questões climáticas, né? Que também vai ser tópico que a gente vai comentar mais adiante, vai junto com a ministra do Meio Ambiente, Tamar Zandberg. E aí ele falou, até que eu volte de lá, por favor, acalmem os ânimos e tentem não brigar e não tomem mais decisões unilaterais dos seus ministérios. Está todo mundo proibido. Vamos ver se ele vai ter moral mesmo para proibir alguma coisa ou não, né? Já que, enfim, ele é um primeiro-ministro com 6 cadeiras só, né? E tem gente aí querendo explodir o negócio, como a Elliott Shaked e com o Benny Gantz. E é essa a questão, né? Porque, enfim, por que o Benny Gantz? Tá? O Benny Gantz, ele podia agora ser primeiro-ministro. Anteontem seria o dia que a rotação do Netanyahu passaria para ele. E ele fez um sacrifício para, em teoria, né? Porque o Likud também podia explodir o negócio antes, mas como explodiu no caso, mas ele podia ter se humilhado um pouquinho mais com essa esperança, mas ele podia estar sendo primeiro-ministro. Existia essa possibilidade, a gente não sabe o tamanho dela, mas existia essa possibilidade. Ele não está sendo, ele nunca escondeu de ninguém que ele quer ser primeiro-ministro. Ele chegou a negociar com o Likud nas últimas semanas, mas ele não confia no Netanyahu, então ele fez algumas exigências que colocavam o Netanyahu para escanteio e o Likud não concordou com isso, e isso não foi adiante. Mas o Gantz, ele não está satisfeito com essa posição, e ele é o sujeito ali que é mais individualista dessa coalizão, que menos coopera, que menos tá tranquilo, tá conforme enfim, a maneira como esse governo anda. Ele sabe que, enfim, todo mundo tem muito a perder com esse governo caindo agora. E o Gantz talvez seja quem menos tem a perder com esse governo caindo agora, porque o Gantz já perdeu muito quando entrou para o governo Netanyahu antes, e ele, enfim, explodindo o negócio de novo, hein? Ele parece que se firmou nessa quantidade de cadeiras, ele está tentando agora se firmar como alguma liderança. Então ele está tomando decisões monocráticas e autoritárias, sem se importar com o que isso pode gerar no governo, hein? Tentando apresentar ser uma pessoa forte, hein? Uma pessoa com algum poder de liderança ali dentro, né? Quando o Meretz reclamou da declaração dele, do decreto, que transformava essas ONGs em organizações terroristas,
a resposta dele foi, também por meio das redes sociais, não atrapalhem a luta contra o terror. Vocês não entendem nada disso, sai para lá, né? Como se o Nitzan Horowitz, que é o líder do Meretz, não fosse membro do gabinete da segurança, né? Gabinete da defesa, né? Enfim, ou seja, você não entende nada disso, quem manda aqui sou eu. Tentando mostrar liderança, tentando mostrar força, que no momento que esse governo cair, ele quer se apresentar como alguém ali enfim, que não fracassou nesse governo, né? Que impôs o que ele quis e dane-se. Okay? E ele, enfim, já traiu esse eleitorado uma vez, e as pessoas continuaram votando nele, ele acredita que não vão abandoná-lo, né, nessa situação. Me parece um fato que ninguém vai querer quebrar esse governo antes da aprovação do orçamento. Mas a gente está muito próximo do orçamento. A gente vai continuar falando sobre isso logo nesse mesmo bloco. Hein? Então, depois do orçamento, a gente vai começar a ver as estratégias eleitorais de vários dos partidos que compõem a coalizão aparecendo aí. E eu vou listar 3. Né? O Benny Gantz, que eu falei agora, o azul e branco, né? E os outros 2 são o Tikva Hadashah, o Nova Esperança, do Gideon Sa'ar, que está sumido pra caramba, e o Yamina, do Naftali Bennett. Porque esses partidos, o Yamina e o Nova Esperança, eles estão muito mal nas pesquisas, eles não têm um eleitorado, enfim, o eleitorado que votou neles não esperava eles entrarem no governo junto com o Meretz e o Uram, e, enfim, eles têm que provar que eles têm algo de positivo para trazer. O Gideon Sa'ar está se apoiando totalmente na lei que ele quer aprovar sobre o Netanyahu, enfim, impedindo o Netanyahu de concorrer. Com isso, ele já consegue um feito. E o Bennett, ele vai ter que reconquistar o seu eleitorado. Vocês podem esperar por posturas polêmicas do Bennett, que é um polemista, sempre foi, depois dessa lei do orçamento. Ele está segurando o governo por enquanto, e depois eu acho que ele vai partir para o ataque, e aí cada partido vai tentar fazer o seu aí, e vai chegar algum momento que eles vão falar, ok, chega dessa porcaria desse governo, está na hora de implodir, eles vão implodir. Isso vai acontecer quando algum desses lados entender que o que eles têm agora é suficiente para explodir o governo. Okay? E a pergunta vai ser quem vai ser o primeiro que vai chegar a essa conclusão. Eu acho que o Gantz ele já não está muito longe disso. Ele já conseguiu derrubar o Netanyahu, está esperando também a lei do Nova Esperança, okay? E eu acho que o Benny Gantz vai ser o primeiro a explodir. Só para terminar minha fala, que já está muito longa, quais são esses 3 atentados do Yair Lapid para ele, Shaked, né, que ela acusou ele de ter feito? Okay? Esses 3 atentados são o seguinte: o primeiro foi ele a política do Ministério do Exterior, a política de sem surpresas, né, em relação ao Irã, de Israel com os Estados Unidos. Ou seja, o Ministério do Exterior, Israel não toma nenhuma atitude em relação ao Irã, pegando os Estados Unidos de surpresa. Okay? O Netanyahu foi a público dizendo que isso é uma responsabilidade histórica e uma afronta à soberania nacional israelense. A Ayelet Shaked tentou fazer coro com isso. Okay? O Lapid está dizendo que isso não tem nada a ver. Os Estados Unidos é o principal aliado de Israel e que a política de sem surpresa não quer dizer que Israel vai abrir mão de tomar decisões sem consultar os, enfim, com a discordância dos Estados Unidos. O segundo atentado que o Yair Lapid teria cometido a possibilidade dos Estados Unidos abrirem um consulado em Jerusalém Oriental, que seria um consulado em território palestino, okay? Que, enfim, seria uma derrota muito grande, principalmente para a ala da direita desse governo. Okay? E para o Lapid também seria, diga-se de passagem, porque o Lapid ele é contra a divisão de Jerusalém, sempre foi, desde o início, nunca mudou essa posição. E ele, enfim, o Israel tenta trabalhar contra isso, manifestando que é contrário a essa atitude dos Estados Unidos. Eles acreditam que os Estados Unidos não vai tomar uma adesão unilateral se o governo israelense for incisivo, okay? Mas a Ayelet Shaked acha que o Lapid não está atuando com toda a força contra isso e que isso é um atentado também à política exterior de Israel. E o terceiro caso, um caso bem curioso, o rei da Jordânia, ele, numa reunião com o Lapid, ele queria levar um Corão que pertence à sua família, a família Shemita, à mesquita de Al-Aqsa. Né? E o Lapid, ele confirmou ok, não tem problema. Okay? Só que isso, simbolicamente falando, é uma afronta, de alguma maneira. Né? Não chega a ser uma afronta, porque com a concordância de Israel chega a ser, a gente não pode considerar dessa maneira, mas enfim, é uma posição, né, de força sobre a soberania muçulmana e da família Shemita jordaniana sobre a esplanada das mesquitas, a mesquita de Al-Aqsa, o que Israel chama de Monte do Templo, de Harabait. Okay? Simbolicamente falando, aceitar que a mesquita que vai estar lá é uma mesquita pertencente ao rei da Jordânia, quando esse território está, de certa maneira, em disputa, né? E ele hoje em dia é controlado militarmente por Israel, mas o controle religioso ele pertence ao Waqf jordaniano,
que é uma autoridade religiosa que administra a mesquita de Al-Aqsa, é admitir que a Jordânia tem alguma soberania nesse território. Então, o Bennett teve que fazer uma reunião com o rei da Jordânia de maneira bastante, enfim, delicada, digamos assim, né, e cuidadosa, para dizer que o fato do Lapid ter se comprometido com isso não quer dizer que o Bennett vai cumprir essa promessa do Lapid, né? Enfim, mostrou que o Lapid não entendia o que ele tinha feito, né? É que para o Yamina é muito problemática essa posição do Lapid. O Lapid, se isso realmente aconteceu, porque nenhum lado confirmou essa versão exatamente, foi uma reportagem hoje mostrada pelo Canal 12, por um jornalista do Canal 12, Yaron, esqueci o nome dele agora, Yaron Avraham, enfim, não foi confirmado, mas ele apresentou isso como fontes seguras que deram essa informação, e seria o terceiro atentado do Yair Lapid, nesse caso um atentado por completa ignorância, um atentado entre aspas, mas por completa ignorância, uma ação de completa ignorância dele, porque vai contra as suas próprias convicções, né? Enfim, e parece que o Bennett conseguiu desfazer a ação do Lapid. Enfim, só para ilustrar um pouco aqui a Elliot a que a gente se referia nessas gravações que foram divulgadas. E, por fim, o Bennett, ele parece que comentou numa reunião interna, isso não tem gravação, mas o Amit Segal divulgou isso hoje, no jornal do Canal 12, que o Bennett disse que não via a rotação acontecendo, não conseguia visualizar a rotação acontecendo, ou seja, o Yair Lapid recebendo o mandato para ser primeiro-ministro. Ele não disse que ele não ia cumprir com a rotação, ele disse que ele não via isso acontecendo. E a interpretação do Amit Segal é que o Bennett está disposto a ir até lá, mas ele acha que a crise da coalizão, que as diferenças da coalizão, elas são tantas que ele acha que o governo não dura até lá. Enfim, e aí é o que a gente vai ver depois dessa aprovação do orçamento. Eu também acho que não dura até lá, não. É isso, né? Deu panorama aí geral das notícias internas aí dessa semana. Bom, e a nossa próxima notícia agora tem a ver com a oposição. A gente falou da crise na situação e agora a gente fala da crise da coalizão. O Likud e os partidos ultra-ortodoxos, né, os Haredim, estão passando aí por disputas internas e crises, né, por lugar nas comissões, até porque a gente comentou no episódio passado, né, que o Likud vinha boicotando a participação em algumas comissões, o que prejudicava muitas vezes a população ultra-ortodoxa, e os Haredim, né, eles estavam pedindo para que o Likud fosse e votasse nas comissões, e, por outro lado, a oposição recebeu aí, né, 90 milhões por conta a gente vai comentar disso, né, da aprovação do orçamento. Eles recebem 90 milhões e dá uma acalmada em toda essa disputa aí que eles vinham fazendo, em todo esse boicote que eles vinham fazendo, né, ao governo e às comissões. João, crise na oposição, crise na situação, enfim, é uma política em crise, né, cara? A crise, ela deriva de vários lados, né? O governo que não sabe ser governo, porque a maioria dos partidos nunca foi governo, não era governo há muito tempo, né? Nunca foi governo para essas pessoas que estão nesses partidos hoje em dia, e uma oposição que também as pessoas estão desacostumadas a ser oposição, né? Tá? Há muitos anos que eles não são oposição. Então, de repente, eles não sabem mais como brigar na oposição, por um lado, e os outros não sabem como ser governo, né? Alguns dizem que o Meretz é uma oposição dentro do governo, que o Meretz não aprendeu ainda a ser governo, e eu digo que o Likud também está aprendendo a ser oposição agora de novo. Né? Qual é essa questão? A gente comentou essa semana passada, então não vamos alongar muito, não. O Likud, a oposição recebeu um número de cadeiras desproporcional ao que eles deveriam receber nas comissões da Knesset, né, do parlamento. Que foi uma jogada do governo bem suja, okay? Só não foi tão suja quanto o que fez o governo anterior, mas foi bem suja, foi desproporcional, okay? E o Likud foi, enfim, não o Likud exatamente, o deputado Dudem Salem, ele foi à Suprema Corte para exigir que o governo desse mais direitos à oposição nas comissões da Knesset. A Suprema Corte ainda não deu uma resposta e o Likud tomou uma decisão de boicotar as comissões e levou com eles os partidos ultra-ortodoxos e o sionismo religioso. É o seguinte, ninguém participa de comissão nenhuma agora. Tipo, vocês podem participar como membros ouvintes, e vocês podem ter direito à voz também, mas não tem direito a voto, porque ninguém vai ser membro de nenhuma comissão para não dar legitimidade a essa maneira antidemocrática que o governo está atuando. Okay? Então era um boicote que o Likud estava fazendo. E esse boicote estava durando até que a discussão sobre o orçamento está começando a chegar perto e os partidos ortodoxos começaram a dizer:
peraí, a gente está perdendo o direito de tomar algumas decisões ali, de participar das decisões, se a gente abre mão das nossas cadeiras, tem votações ali que a gente pode fazer diferença, porque o próprio governo não está de acordo, e a gente pode conseguir algumas coisas para o nosso eleitorado, né? E o Likud começou a botar pressão, não participem, e os partidos ortodoxos chegaram no momento que falaram, quer saber, dane-se, e entraram para as comissões, desrespeitaram a liderança do Netanyahu como líder da oposição, e entraram nas comissões, e alguns deputados do Likud também, e o Partido Socialista Religioso também, e eles conseguiram dentro das discussões, 91 milhões de shekel, que é importantes para algumas demandas que eles tinham, como a educação religiosa dos partidos ortodoxos e ortodoxos, né, como construção, não exatamente de assentamentos, mas algumas cidades de eleitorado do Likud, né, desenvolvimento de infraestrutura, e etc., okay, que interessavam ao eleitorado, a esses partidos, porque eles tinham alguma justificativa para mostrar para os seus eleitores. Olha só, a gente não está na Knesset aqui brincando, né? A gente está na Knesset aqui conseguindo alguns feitos, mesmo estando na oposição, o que é normal, a oposição sempre consegue alguma coisa na discussão sobre orçamento, não é? Enfim, a menos que ela se prive de participar do debate. Hein? E, enfim, só o Netanyahu, que tem um eleitorado cativo, que pode se abster de ter qualquer ganho prático para o seu eleitorado, porque ele sabe que ele tem um eleitorado cativo que não vai deixar de votar nele, mesmo que ele não traga nada quando está na oposição para esse eleitorado. Para a estratégia dele, isso podia fazer sentido, mas para outros partidos não faz. Hein? E eles correm risco nas primárias dos seus partidos, nas decisões internas das suas próprias comunidades, de serem jogados de lado. Isso não interessa a eles. Então, gerou uma crise, okay? E nessa crise aí que se gerou, houve essa ruptura, e o orçamento ele foi aprovado em segunda e terceira leitura na Comissão de Finanças, e ele está pronto para ser votado na Knesset na semana que vem. Okay? Dia 4 de novembro é o dia que o orçamento está para ser votado na Knesset, okay? E ele deve ser votado ali, e muito provavelmente, a menos que aconteça uma crise gigantesca até lá, e vocês podem apostar que vai surgir notícia na mídia bastante polêmica durante esse tempo para tentar desestabilizar o governo, que já é muito pouco estável, mas o orçamento vai ser votado e muito provavelmente ele vai ser aprovado, porque é interesse de todos os membros do governo que o orçamento seja aprovado. Okay? Então, essa é a situação agora que a gente tem em relação ao orçamento, à oposição. A oposição vai ter que engolir esse orçamento. Não vai ser agora que o governo vai ser derrubado, né? Mas ele pode ser no futuro. Agora, um fator que ajuda o governo a não cair é a presença do Netanyahu ali. Enquanto o Netanyahu existir, alguns partidos que estão no governo não vão quebrar, não vão romper a coalizão, né? Porque a razão de ser desse governo é manter o Netanyahu fora do jogo. Se o Netanyahu sair do jogo por alguma outra razão, esse governo vai perder a sua razão de existir. E aí ele vai acabar deixando de existir, né? Vai acabar quebrando a coalizão, e aí a gente vai ter uma foto diferente da questão política em Israel. Bom, e a próxima notícia desse bloco, ela tem a ver aí com, vamos dizer assim, com o dia, né, em memória do Rabin. Vamos começar assim e contar como isso se desenvolve. Anualmente, né, era feito um dia em memória ao assassinato do primeiro-ministro Yitzhak Rabin, e esse ano não vai acontecer, né? Ela sempre acontecia na chamada Kikar Rabin, a Praça Rabin, né, que foi onde ele foi assassinado, e esse ano, além de não acontecer esse evento, vai acontecer um outro evento da direita radical, ultradireita, né, israelense, que inclusive convocou o evento, não chamando o evento foi convocado e o local não foi chamado de Praça Rabin, né, de Kikar Rabin, e sim chamado de Praça Malachei Israel, né, Praça dos Reis de Israel, que era o nome da praça anterior ao assassinato do Rabin, e ela ter mudado de nome. É meio preocupante isso, não é não, João? Olha, lamentavelmente isso não surpreende, né? Vou dizer por quê. Um evento no qual 6 deputados do Likud aceitam participar de um palco, né, de um palanque, junto com o Ben-Gvir, enfim, o nome da praça passa a ser menos relevante, porque o Ben-Gvir foi um cara que estava ali, né, ameaçando o Rabin de assassinato quando era jovem, né? Enfim, então só a presença do Ben-Gvir ali do lado deles fala muito mais do que o simbolismo do nome. Enfim, só dar mais curiosidade sobre esse evento, né? E o outro também. Enfim, outro evento, a série, a parada do Rabin, né? Ela foi cancelada por falta de recursos.
ela deixou de ser uma obrigação do Estado há alguns anos. Em outros anos aconteceu o evento ser cancelado e os recursos vinham de última hora. E aí ano passado teve enfim, a crise da corona. Foi feito um evento muito pequeno, com um público muito reduzido, para manter o distanciamento. E parece que o evento passou a ser desnecessário, né? Na cabeça de muita gente. E esse ano os recursos não vieram. Vai acontecer um evento na Praça Arabin, um evento alternativo, organizado pela juventude do Partido Trabalhista. Eu não sei quantas pessoas vão estar, eu vou estar lá, mas não sei quantas pessoas mais vão estar. Mas os recursos não vieram, né? E para quem pergunta por que tem que ter esse evento, a resposta é o outro evento, né? Um evento onde as pessoas estão se referindo à Praça Arabin como a Praça Reis de Israel, que era o nome anterior à Praça do Rabin antes de ele ser assassinado, que é um deboche ao assassinato do Rabin, né? Chamar a Praça de Reis de Israel, algo que, enfim, a extrema-direita que saiu do armário há pouco tempo, nesse aspecto, começou a enfatizar há pouco tempo, e, enfim, agora 6 deputados do Likud já entraram nessa, né? E confirmaram presença, divulgaram o flyer. Depois de algumas queixas, eles mudaram o flyer para Praça Reis de Israel, entre parênteses menor, escrito pequenininho, Praça Arabin. Então, ali, 6 deputados do Likud, não surpreende exatamente quem são, né? Enfim, e tá aí, porque preservar a memória do assassinato, porque já estão apagando o Rabin, né, do nome do principal lugar de memória que ele recebeu, né? Segundo o conceito aí do Pierre Nora, do historiador Pierre Nora, que cunhou esse conceito de lugar de memória, com nomes de ruas, enfim, atos que o Estado, que a sociedade dão para escolher de que maneira os fatos históricos, as pessoas históricas, os sujeitos históricos são lembrados, né? Esse lugar de memória, principal lugar de memória do Rabin, que é essa praça em Tel Aviv, já está sendo apagada por algumas pessoas importantes da sociedade, né? E só fazendo um comentário pequeno sobre quem são essas pessoas que vão estar nesse evento, algumas delas, né? O Ofir Akunis, que é um deles que o Bibi queria indicar para ministro da Justiça há pouco tempo atrás, rompendo o acordo de coalizão com o Azul e Branco, ele tem um sonho de ser prefeito de Tel Aviv, né? Desse jeito não vai ser nunca participando do evento desse. Aliás, ele foi o único até ontem, pelo menos, que disse que está errado isso aí, que não era para estar escrito Praça Reis de Israel e que se não mudarem o flyer do evento ele não vai comparecer. Eu ainda não vi nenhum outro flyer, vamos ver se ele vai comparecer mesmo ou não. O Shlomo Keri, do Likud, que é um sujeito inteligente, muito bem articulado, ele divulgou o evento no seu Twitter. Quero ver todo mundo na Praça Arabin, mas aí postou o flyer escrito Praça Reis de Israel, né? Enfim, os outros são o Amir Ohana, que foi ministro da Justiça e da Segurança Pública, que também é um sujeito muito inteligente, mas que, enfim, a gente sabe o nível de radicalismo dele e de falta de apreço à democracia. Vai estar lá a Galit Distal, que é uma deputada que entrou agora há pouco tempo no Likud, que era uma ativista, era uma ativista do Likud, mas também é uma intelectual da direita importante, principalmente do mundo da arte, da cultura. Ela também tem se mostrado uma deputada bastante intolerante e também confirmou presença. Shahriar Negbi, que no passado foi ministro da Justiça também, enfim, que agora acabou de lançar uma autobiografia, vai estar lá presente, um membro histórico do Likud. E o último membro, a deputada Mai Golan, que é uma deputada jovem também, essa sem muito histórico no partido, também vai estar presente. Junto deles, o deputado Itamar Ben-Gvir, né, o cara mais radical da direita desse governo, né, espécie de fascista religioso, enfim, que na época do assassinato do Rabin, quando ele ainda era jovem, ele quebrou, como a gente comentou na edição passada do podcast, o símbolo da Mercedes do carro do Rabin, né, aquele símbolo, aquela bolinha que fica na Mercedes na parte da frente dos carros, em cima do motor, e disse, né, foi entrevistado ali pelos meios de comunicação, e disse, isso aí é um símbolo, né, mas do mesmo jeito que a gente chegou nesse símbolo, a gente pode chegar também ao Rabin. Se não me engano, esse foi um dia antes do assassinato do Rabin, né? Enfim, ele vai estar lá, discursando nesse mesmo evento, okay, na praça, cujo nome foi mantido dessa maneira. Então, enfim, não sei o que é pior, né, de tudo o que está acontecendo, né? Total desprezo com a memória de um primeiro-ministro que foi assassinado, né? Ninguém precisa estar de acordo com o que o Rabin, enfim, com as ideias do Rabin, mas pelo menos o mínimo de respeito enfim, ao ato que culminou na sua morte, né? E a intolerância e tudo que aconteceu deveria vir desses deputados, mas não vem. Lamentavelmente, enfim, esse parece ser o caminho que o Likud está tomando sem volta. Palavra do Netanyahu condenando esse evento? Não, vocês não vão ver. Ele não participa e acha que tá bem. Se eu não participo, eu não tenho que condenar. Esse é clássico do Netanyahu, né?
Se ele não gritou pro Rabin que ele é um traidor ou que ele é um nazista, mas estava discursando lá, enfim, ele podia discursar tranquilamente na praça onde estavam gritando isso, e aí se ele não gritou, ele não tem culpa, né? Assim funciona a mentalidade do Netanyahu e, enfim, e para ele tá bem assim. E com isso que a gente tem que conviver. Pois é, lamentável, né? Não tem outra palavra, lamentável. Por onde vai a sociedade, né, cara? Isso é uma questão que a gente vai ter que acompanhar pelos próximos anos. Bom, vamos então para o nosso próximo bloco para a gente falar aí de questões internacionais ligadas a Israel. A primeira delas tem a ver com o golpe, né, no Sudão, que derrubou o governo, o golpe militar, que tem relações, como isso vai afetar a relação entre Israel e Sudão, recentemente, né, estabelecida, e lembrando também que Israel tem uma comunidade sudanesa grande, né, de refugiados que vivem aqui. Conta aí pra gente, João, como é que vai ser isso aí? Vamos lá, jogo rápido. O Sudão foi um dos países que assinou o acordo de normalização com Israel no meio do ano passado, junto dos Emirados Árabes Unidos, do Bahrein, do Marrocos, especificamente, e, enfim, num acordo intermediado pelo Trump, no qual o Sudão... Essa era uma das condições que os Estados Unidos colocava para tirar o Sudão da lista de países terroristas, né? O Sudão era uma ditadura, já era uma ditadura, né? Com um líder que estava se aproximando do mundo ocidental, né? Enfim, se tornando muito forte ali no país, e estava os acordos com Israel já tinham sido assinados, ainda não existem embaixadas entre os dois países, está em transição o acordo, né? As coisas não acontecem do dia para a noite, mas enfim. E houve um golpe militar no Sudão, no início dessa semana, os militares derrubaram o governo, né? Enfim, as razões para essa derrubada foram que o presidente estava crescendo demais, estava ficando muito poderoso e os militares não queriam alguém que eles não pudessem controlar, para impor outra ditadura, e aí a ideia dos militares é se aproximar também do mundo ocidental, mas, por enquanto, os Estados Unidos, vendo que uma pessoa, um líder que estava se aproximando da sua área de influência foi derrubado, condenou o golpe e recomendou a Israel que paralisasse o processo de normalização com o Irã, com o Sudão. Okay? Então, um dos 4 países com os quais Netanyahu anunciou normalização no ano passado está em stand-by aí. A gente não sabe qual vai ser o futuro dessa informação mesmo. E a próxima notícia do bloco tem a ver com o Irã. É isso aí, o Irã que voltou a negociar, né, essa questão aí com a relação do seu programa nuclear. Essa semana, ontem na verdade, né, se não me engano, o país sofreu um ataque cibernético que simplesmente deixou um caos todos os postos de gasolina e, enfim, as bombas pararam de funcionar, foi uma loucura e, obviamente, mostra aí que os dedos foram direcionados a Israel, como sempre, e a gente sabe que há essa tensão e a gente vê mais um capítulo aí dessa guerra cibernética entre Israel e Irã, né? Não para, o tempo todo, né? Pois é, mas o Irã, dessa vez, né, eles cogitaram que foi Israel, mas eles não acusaram diretamente Israel, né? Eles não cravaram isso. E esse foi um ataque cyber nos postos de gasolina iranianos, né? E, enfim, a gente, bem quando a gente está dizendo, quando o governo israelense está dizendo que não vai permitir que o Irã chegue às armas nucleares, que não está a favor do acordo e que vai usar de todos os meios para que o Irã não chegue a isso, né? E por aí vai. No mesmo momento que o Irã anuncia a renovação das conversações com 3 dos 6 países europeus que participaram do último acordo, né? São eles França, Alemanha, e agora eu não me lembro quem é o terceiro país, se é a Inglaterra, não lembro, agora me fugiu a cabeça, mas enfim, os outros 3 ainda não renovaram as negociações, né? Elas vão acontecer um inteirão nas capitais desses países, e com os Estados Unidos ainda estão aí travados. Os Estados Unidos estão entendendo que o Irã está querendo ganhar tempo, e aí a função de Israel agora, como a gente comentou na edição passada do podcast, é preparar a Força Aérea para não só a Força Aérea, mas principalmente uma possível operação militar. Assim, se o Irã quer ganhar tempo, a gente vai forçar vocês a não deixar o Irã ganhar tempo, né? Enfim, e aí agora ver os desdobramentos desse caso. Desdobramentos interessantes que a gente vai ver pela frente, sem sombra de dúvida. Vamos então ao nosso próximo bloco para a gente comentar outras notícias aí que estouraram na mídia essa semana.
E a primeira notícia desse bloco, a gente não falou do corona nesse episódio, então a gente vai falar rapidinho, por conta da aprovação aí pela FDA, né, para vacinas, para vacinação de crianças entre 5 a 11 anos, o que, enfim, aumenta muito, né, a parcela da população que vai ser vacinada e que hoje é a parcela da população que está mais se contagiando, né, se contaminando nas creches e escolas. João, isso aí pode colocar, se Israel tomar a decisão de vacinar essas crianças, pode colocar realmente a população, caso tenha uma adesão grande, né, dos pais, pode colocar aí o país num passo bem avançado para combater o corona, né? Pois é. A verdade é que a FDA autorizou, né, a vacinação de crianças com a Pfizer, né, de 5 a 11 anos, portanto, dizer, não é com todas as vacinas, é com a Pfizer, e Israel agora está debatendo sobre isso e, enfim, provavelmente vai seguir a decisão da FDA e vai começar a vacinar em 2 semanas. A dosagem da vacina é menor, né, porque as crianças de 5, 6 anos são muito pequenas, então você não pode meter essa quantidade de químico nelas. As pesquisas mostram que a vacina para crianças de 5 a 11 anos ela tem menos efeitos que para crianças de 12 a 17 anos, né? Então ela é mais segura. Alguns pais, eles têm receio. Primeiro, uma coisa é você se vacinar e dizer, bom, eu assumo a responsabilidade, isso pode acontecer comigo. Outra coisa é você fazer isso nos teus filhos, né? Tem pais que acham que está muito cedo ainda, vão esperar para ver. Outros também têm receio, porque dizem que se a corona ela não traz malefícios para as crianças, por que eu vou vacinar meu filho, né? Enfim, é um pensamento que eu compreendo, mas ele não faz sentido, porque, enfim, porque a doença, por menos mal que ela faça para as crianças, ela ainda é mais perigosa do que a vacina, e a longo prazo a gente não sabe qual vai ser o efeito do vírus no corpo das pessoas, e a gente não tem histórico das vacinas, nenhuma das vacinas, né, no mundo, de efeitos colaterais daqui a 5, 10 anos. Né? Enfim, isso é uma coisa muito, muito, muito rara na vacinação, não tão rara com infecção por vírus, né? Um material químico muito menos significativo. Mas, enfim, a tendência é que as crianças comecem a ser vacinadas. Você me pergunta o que eu acho que vai ter poucos pais levando as crianças para serem vacinadas, principalmente em comparação com a quantidade de vacinados. Enfim, eu acho que vai ser. Não vai chegar aos 50%. Né? E aí o governo está em debate se ele vai incentivar essa vacinação por meio de ações como, por exemplo, suspender a necessidade de quarentena para crianças vacinadas que têm contato com pessoas doentes de corona, né? Instituir o cartão verde, né? O Taviaroc, para crianças de 5 a 11 anos, enfim, e por aí vai, que aí seria um incentivo, mas também, por outro lado, uma medida meio coercitiva, porque se você não tem o cartão verde, você é obrigado a fazer exames dos seus filhos e, enfim, hoje em dia, para quem não é vacinado, os adultos não vacinados, o exame ele é cobrado, né? Para você poder, por exemplo, entrar na universidade, você precisa ter um exame feito no máximo 3 dias antes, então quem quer assistir a aula tem que fazer quase uma média de 2 vezes o exame por semana para poder assistir a aula se não está vacinado. É uma medida meio coercitiva, né? Uma opção da pessoa não se vacinar, mas o governo deixou de fazer exames de graça para essas pessoas que o exame custa dinheiro, okay? E, enfim, ele é menos eficaz que a própria vacina, então como o governo não pode obrigar, pelo menos ele pode obrigar a pessoa, no mínimo, a fazer esse exame e tal. Então o governo estuda esse tipo de ação para as crianças. Eu não acho que o governo vai chegar tão longe, porque é uma medida que não seria muito popular, só por isso. Né? E já eu teve ontem 590 e poucos casos de corona, ou seja, continua caindo o número de casos no país, a quarta onda está em queda total. O país conseguiu passar da quarta onda sem fazer um lockdown, o que é um relativo sucesso desse governo. Se tem alguma coisa para o governo comemorar é isso, né? Ainda que isso tenha vindo ao custo de 1.500 mortes, o governo comemora essa ação de não lockdown e eles têm eco na sociedade. A maioria da cidade está satisfeita com esse não lockdown e essa vitória, nessa fazer de ter conseguido passar pela quarta onda sem lockdown. Eu acho um erro, né? Mas enfim, eu sou minoria na cidade, assim. O governo não pode apresentar isso como um grande feito, porque pega um pouco mal você desconsiderar essas 1.500 mortes. Então o governo fica em silêncio, porque sabe que a maioria da população está a favor, mas é melhor você uma comemoração silenciosa. Mas é isso. Está passando a quarta onda, se vai ter necessidade de quarta dose da vacina, a gente vai saber no futuro. Mas, enfim, se alguém quer perguntar para a gente como é que está a vida em Israel, está muito normal. Está tendo aí espetáculos esportivos sem problema, tirando o uso de máscaras em lugares com mais de 1.000 pessoas, de mais de 100 pessoas, inclusive abertos.
ou em qualquer lugar fechado, enfim, para quem está vacinado, Israel está um país absolutamente normal atualmente, né? A única diferença realmente, com exceção do uso de máscara, essas poucas quarentenas que a gente tem entrado agora por causa das crianças que não podem se vacinar, e as viagens para o exterior, né? Tanto da gente podendo sair daqui, quanto de outras pessoas podendo vir para cá, que ainda estão limitadas ou condicionadas à quarentena, ou a exames, etc. Mas que isso não vai mudar tão cedo no mundo inteiro. De resto, a gente está vendo uma situação absolutamente normal aqui em Israel, pelo menos em comparação ao que era. Sem sombra de dúvida, né? Realmente é quase coisa do passado o corona. Só colocando máscara em lugares fechados. Mas eu me lembro da gente ter comentado isso também antes da quarta onda, e aí veio a quarta onda. Eu acho que justamente, mais uma vez, a gente vai ter que esperar. Eu acho que a quarta onda ela também ensinou, né, a ciência aí que tem que. A questão da vacina é isso que eles vão. O prazo da vacina, no caso. E aí a gente, não, sem sombra de dúvida, eles vão continuar acompanhando isso. Isso pode até, inclusive, evitar, né, uma quinta onda. Se acompanhar e ver que a imunidade está caindo, pode ser que eles julguem necessário uma próxima dose. Enfim, a gente vai chegar em algum momento aí a um período anual, 2 doses por ano, uma vez por ano. Enfim, a gente tem a da gripe, né, que é uma vez por ano. Inclusive já está na época de tomar agora. Então, com certeza, eu acredito que a gente vai chegar nisso também com a vacina do corona. Bom, vamos então à próxima e última notícia desse bloco, que ela fala aí sobre a Conferência de Glasgow, que vai acontecer agora, e tanto Naftali Bennett quanto a ministra Tamar Zamber, ministra do Meio Ambiente, vão estar lá, né, cara? E eu vi que Israel, as pretensões de diminuição de emissão de carbono de Israel não são das mais ambiciosas aí em relação a outros países, né, desenvolvidos. O que Israel vai apresentar nessa comissão aí, cara, nessa conferência? Essa conferência é uma conferência para debater as questões climáticas que voltaram à tona mundialmente falando, depois dos últimos relatórios sobre o clima, né? Sobre que ações os países vão tomar agora. Enfim, como a gente comentou, vai estar presente o Naftali Bennett, primeiro-ministro, vai estar presente a Tamar Zandberg, líderes dos principais países do mundo vão estar presentes, Tamar Zandberg, a ministra do Meio Ambiente, e, enfim, Israel não podia deixar de estar, ok? E logo antes dessa conferência, o Mevaquer Amediná, né, que a tradução literal seria crítico do Estado, né, que é uma posição, enfim, é um cargo que existe em Israel, um cargo ligado um cargo que flutua entre os poderes, né, mas é mais ligado ao judiciário, embora ele não tenha poder de julgar nada. Ele faz seu trabalho é fazer investigações sobre como o Estado está funcionando e emitir relatórios em diversas áreas. Seria um procurador, né, cara? Seria porque o cargo de procurador é dividido em vários aqui em Israel, né? O procurador-geral, né? Ele é dividido em vários. Tem o Parklita Mediná, tem o Yoetz Mishpatim, né? Enfim, também o Shalá, Yoetz Mishpatim da Mediná, tipo, são vários, e o Mevaquer Mediná faz coisas que o procurador também não faz no Brasil, porque ele produz relatórios, e ele não necessariamente ele encaminha isso à justiça, porque também são críticas a políticas públicas também, muitas vezes. E ele basicamente detonou, né, toda a política israelense em relação ao combate às mudanças climáticas, ao aquecimento global. Diz que Israel fez muito pouco perto do que poderia ter feito, investiu totalmente ao contrário do que devia ter investido em vários setores, como, por exemplo, no transporte, né, como a gente comentou na semana passada. Enfim, investiu em energias, em combustíveis fósseis, né? Investiu muito dinheiro agora no gás natural, já até hoje queima carvão, né? Poderia ter desenvolvido muito mais métodos de energia renováveis e não poluentes. Enfim, detonou o país, mostrou que o país não fez nada, que as medidas adotadas pelo Ministério do Meio Ambiente hoje, né, e pelo governo, são muito tímidas perto do que Israel deveria fazer, né? Enfim, a ministra Tamar Zandberg deu entrevista em vários programas de rádio na televisão essa semana, e ela concordou com o Mevaquer Mediná, e ela disse que, também botou lenha um pouco na fogueira do governo, disse que são medidas que não dependem só do Ministério do Meio Ambiente, que não adianta você esperar que o Ministério do Meio Ambiente tome medidas para resolver todo o problema, se não existe uma cooperação interministerial, envolvendo o Ministério das Finanças, o Ministério dos Transportes, o Ministério da Estratégia e por aí vai. Ela tem razão, né? O Ministério do Meio Ambiente pode tomar várias atitudes, mas se o Ministério dos Transportes decide comprar uma frota de 5 mil ônibus a diesel
né? O Ministério do Meio Ambiente fica sem ter o que fazer, né? Então, precisa ter uma posição interministerial, né? E, enfim, já vai viajando com uma pressão interna e lá provavelmente vai também receber mais críticas, né? Não só Israel, mas vários outros países também. E eu imagino que os representantes do governo vão ter que voltar para Israel e repensar as políticas de controle ao aquecimento global, né, aqui no país. Enfim, o Naftali Bennett ele deu uma declaração há pouco tempo dizendo que as questões climáticas em Israel, pelo menos, ele falou, se em outros lugares do mundo, eu não quero citar exemplos aqui, mas acho que o ouvinte vai saber de que país a gente está falando, né? Em outros lugares do mundo, essa é uma questão que divide entre esquerda e direita. Em Israel, isso não acontece. Existe um consenso, né? Segundo o Bennett, está todo mundo preocupado com as mudanças climáticas, não existem negacionistas. Eu digo que já é verdade, mas existem muitos relativistas aqui da mudança climática, né? Ou pessoas que estão ignorando o que isso é realmente importante. Mas, enfim, deviam aproveitar isso, então, para tomarem medidas mais duras, né? E mais eficientes, mais rápidas, urgentes, né? Contra um tema tão importante que põe em risco o futuro da humanidade. E eu não estou exagerando quando eu digo isso. O Rafael Stern, quando esteve aqui com a gente, já colocou isso para a gente de maneira bem clara, por mais de uma vez, né? Enfim, talvez na volta, vamos ver como é que vai repercutir isso, a gente possa convidar o Rafael para voltar aqui a participar no podcast. No momento está complicado, né? Ele acabou de entregar a tese de doutorado dele e vai defender nas próximas semanas, então acho que agora ele vai estar preparando a defesa, está um pouquinho ocupado. Depois de terminar essa defesa, acho que se ele não quiser tirar férias, ele vai topar participar aqui, sem dúvida que ele gosta de participar com a gente é um grande prazer. A gente vai poder conversar com uma pessoa que entende muito mais do tema que a gente, mas enfim, a nossa contribuição, a minha pelo menos, já foi dada agora. É isso. Vamos então para o nosso próximo bloco para a gente ouvir o comentário do camarada Nelson Burri. Manda aí, mestre. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, se preparando para mais um Shabat, mais um fim de semana de descanso com a família. O João que gosta muito de comer e preparar o goulash. O goulash que é uma comida húngara que os judeus também costumam preparar em várias tendências familiares. É isso aí. Campeonato Israelense de Futebol, o segundo lugar é do Hapoel Tel Aviv. O Hapoel Tel Aviv tem 14 pontos, primeiro o Hapoel Beersheva com 17. O Hapoel Beersheva, que foi tricampeão israelense há poucos anos atrás, conquistou o tricampeonato, que não ganhava um título há 40 anos. Ganhou em 75, depois foi ganhar em 2015. 40 anos de espera, e quando ganhou foi tricampeão 3 vezes seguidas. E o Hapoel Tel Aviv, que ganhou a última vez na temporada 2009-2010, chegou a ser rebaixado depois, no decorrer dessa última década. O Hapoel Tel Aviv agora, fazendo uma belíssima campanha, depois de muitos anos, é o segundo colocado, e aí traz uma esperança para quem é torcedor do Hapoel Tel Aviv. E quando a gente fala em torcedor do Hapoel Tel Aviv, a gente sempre lembra do saudoso cantor Arik Einstein, que era o principal símbolo dessa torcida. É isso aí, acompanhando as próximas rodadas. Quem está mal no campeonato é o Hapoel Jerusalém, né, do nosso Gorenstein, do nosso Kiki, que ainda não deslanchou e segue na zona de rebaixamento buscando a primeira vitória, que seja agora nessa próxima rodada. Um grande abraço. Valeu, Nelson, obrigadão pelo comentário e te aguardamos na semana que vem. João, olha, semana que você falou que eu fui no show do Atik Vasquez da banda. Eu não fui não, pô. Eu não fui lá não. Eu queria dizer isso. Tá fake news aí que o Nelson tá divulgando sobre mim. Teve show para membros do programa que eu dirijo aqui e tal, e para outros também, mas eu não fui lá, eu estava trabalhando. Ô João, eu tenho uma pergunta para você. Olha só, lá no primeiro bloco, se eu não me engano, você falou que ia ter uma conferência aí de como chama? Do Knesset, né, para o parlamento, tipo um jantar assim para as pessoas, confraternização, né? Uma confraternização que ia ter, se aí iam aquela tensão para ver quem vai sentar do lado de quem, né? E cantar música no karaokê. Então eu tenho uma pergunta para você, cara. Que música você gostaria de ouvir a Miri Regev cantando no karaokê, cara? A Miri Regev cantando? Eu queria ouvir a Miri Regev cantando. Eu queria ouvir a Miri Regev cantando
sei, talvez Shir La Shalom, né? Canção da Paz, seria legal. Na verdade, eu não queria ver a Mireia cantando nada. Eu não gosto nada da voz dela. É isso, né? É isso. Era essa a Mas resposta que eu cantando queria Shir La ouvir. Shalom, eu teria até com o som ligado. Eu Enfim. acho difícil. Olha, Isso aí eu acho difícil. O que eu não queria ver cantando é a Elliot Chaquet, que a gente já viu ela gravando um Pois comercial há né? pouco tempo. Muito ruim. Voz de taquara rachada que ela tem. Hein? E o Bibi cantou há algum tempo. O Bibi eu achei que cantou direitinho. Teve uma galera também. Cantor profissional, campanha, mas ele consegue cantar. Teve um pessoal, acho que o Meretz fez numa campanha, acho que foi em 2000, eu não me esqueci o ano agora, cara. 2015. 2015, né? Eles fizeram um jingle engraçado também, né, cara? Não foi o jingle, não, foram eles dançando, né? Era a festa do Meretz. Ridícula. Eles tinham que mudar a estratégia de campanha no final, de tão ruim que tava. Eles foram ridicularizados, todo mundo cantando. Enfim, eles não cantaram, mas eles dançavam. Mas era tão ridículo ver eles dançando aí na... Caramba, é que para o ouvinte que tá vendo, a nossa página do YouTube, nosso canal do YouTube, ele foi cancelado porque, enfim, a gente publicou vídeos do Mako, que é a empresa ligada ao Canal 12, e eles, enfim, entraram com recurso para a gente tirar, e eles entraram com 3 recursos num espaço de tempo muito curto, e quando você recebe 3 reclamações, você não retira o que eles pedem, o YouTube fecha a tua página, o canal, e a gente não conseguiu perceber a tempo e deram baixa no nosso canal. Infelizmente, a gente está repondo os vídeos, criou um novo canal, e os vídeos de traduções de legendas de propagandas políticas que a gente fez no passado, a gente perdeu quase tudo, porque foram vídeos que a gente fez usando a ferramenta do YouTube, de legenda, nenhum aplicativo específico. A gente perdeu tudo. Esse vídeo estava lá e a gente perdeu, então não daria para recomendar o ouvinte que veja. Mas a gente está subindo de novo vários vídeos. Infelizmente, o YouTube só deixa a gente subir 10 vídeos por dia. A gente tinha quase 300 vídeos para subir. Estamos aí aos pouquinhos. Daqui a pouco a gente anuncia o nosso novo canal com velhos vídeos. Daqui a pouco a gente vai botando novos com o tempo. Mas, enfim, tá aí. O Nelson, inclusive, foi o que foi mais triste com a queda do canal, porque o Nelson fazia um programa de lives, né? E essas lives se perderam, lamentavelmente. Foi triste o que aconteceu, porque a gente não ganhou um centavo com o nosso canal do YouTube, né? E a gente teria tirado os vídeos caso a gente soubesse enfim, caso a gente tivesse visto esse pedido da Mako, essa solicitação antes, mas a gente não conseguiu ver. Chegou por e-mail e a gente só foi acessar o e-mail quando o canal já tinha caído. Enfim, mas eu queria poder mostrar esse vídeo aí do propaganda política ridícula do Meretz, legendada para vocês, mas a gente não tem mais ele em português. Mas em hebraico tá lá, dá para procurar. É isso. Bom, a gente fica por aqui então, né, João? Ou você tem algo mais a declarar aí, cara? Não, tô de boa. Beleza, então a gente... Episódio longo, um pouquinho longo, mas tudo bem. Muita informação, muita notícia. E a gente se fala, então, na semana que vem para gravar o nosso episódio 110. Estamos avançando. Valeu, cara. Grande abraço. E um abraço. Tchau, tchau.